Muito bem, sejam bem-vindos ao capítulo 1 do meu livro Loading. Eu quero começar com a frase central desse capítulo. O teto nunca foi o limite. Muitos líderes e empresários acreditam que chegaram ao máximo do que poderiam conquistar. Talvez isso tenha acontecido com você já. Aquela sensação de que o crescimento parou, que não tem como avançar mais. Mas eu vou te mostrar que esse teto, na verdade, não é o fim. Ele é apenas uma porta e toda porta pode ser aberta. Deixa eu te contar uma história real aqui que me fez ficar extremamente pronto para poder colocar o conteúdo desse capítulo aqui nas palavras colocadas nessas páginas, porque é sobre vida real, não é sobre uma teoria vazia. Então a história real que eu vou te falar aqui, que está no capítulo 1, é de um amigo meu, empresário de muito sucesso, que me disse um dia assim, Júlio, eu quero vender a empresa. Eu não quero mais, eu estou esgotado, eu já cansei, eu não aguento mais fazer o que eu estava fazendo até agora. Então ele sentiu que chegou ao limite, que chegou a um teto. E ele tinha 50 anos, um cara extremamente apaixonado pelo que fazia, mas ele se sentia nesse momento paralisado. Depois que nós conversamos um tempo, ele percebeu que ele não precisava desistir. O que ele precisava era de uma nova programação. Hoje, acordado já num outro momento de vida, ele não só manteve o negócio que ele tinha, como ele abriu uma nova frente e reencontrou energia para poder crescer ainda mais. Qual que era o problema real? O que ele estava vivendo? Ele tinha batido no teto emocional, sabe? Um teto que existe aqui, e você bate a cabeça. E isso acaba acontecendo com muito mais frequência do que você imagina. Isso é uma coisa comum na vida de todo empresário e todo líder que cresce. Porque esse teto emocional, ele é um limite invisível. Ele não é concreto, mas é tão real que paralisa líderes, empresários e até famílias inteiras. Sabe quando você sente que está trabalhando demais, mas o avanço, ele é pequeno, é um avanço de menos? Aquela sensação de estar empurrando um caminhão sem roda no meio do lodo, isso é o teto. É quando você já não tem mais clareza e se sente cansado, esgotado e acha que chegou no fim da linha. Deixa eu te revelar uma coisa importante. Esse teto não é o fim. Esse teto é o portal. E esse teto é o código antigo rodando dentro de você que precisa ser atualizado para o que está acontecendo hoje. A estagnação nada mais é do que produtividade sem evolução. Você está se movendo, mas não está crescendo. Está produzindo, mas está travado. Isso é você ter chegado ao seu teto. Eu quero ilustrar isso com uma metáfora que eu uso muito, que é a metáfora de um cachorrinho que estava sentado em cima de um preguinho. Ele está do lado do dono numa varanda, chora baixinho todos os dias. E qual o motivo desse choro? Debaixo dele, ele está sentado num pequeno prego. Não é o suficiente para matar, para machucar demais, mas é o suficiente para incomodar esse cachorrinho. Ele poderia simplesmente se levantar, se mover um pouquinho para o lado, mas ele não faz. Por quê? Porque ele se acostumou com a dor. Essa dor não é tão grande, ele consegue viver com ela, ele supera ela todos os dias. Então, esse costume fez com que esse cachorrinho ficasse nessa dor por muitos e muitos dias. Que é assim que acontece com muitos líderes e empresários. Eles se acostumam com o teto, eles se acostumam com o desconforto e eles permanecem parados. Mas se não saírem desse lugar, a dor não vai parar. Você precisa ter movimento. Você precisa da mudança necessária na direção correta. E esse é o primeiro código que nós precisamos atualizar aí na sua mente. Agora eu quero que você reflita comigo. Eu vou te dar algumas afirmações e quero que você perceba se alguma delas se encaixa na sua vida atual, se encaixa no que você está vendo e vivendo agora. Primeira afirmação é essa aqui, Eu trabalho muito, mas eu avanço pouco. Segunda, eu me sinto preso em padrões repetitivos. Terceira,
Eu tenho metas que parecem miragens. Quarta, eu sinto culpa por não avançar no ritmo que eu deveria. Quinta, eu tô no piloto automático. E se você marcou 3 ou mais dessas frases mentalmente como que estão acontecendo com você, parabéns, você identificou que chegou ao teto. E isso é muito bom. Chegar ao teto é uma boa notícia. Por quê? A consciência desse teto já é o primeiro passo para você poder quebrar esse teto. Para você poder quebrar, avançar e chegar a patamares que você nunca alcançou até então. O teto, ele nunca foi o limite na tua vida. O teto, ele é apenas um portal, e se você estiver disposto a olhar para dentro, a mudar, atualizar o seu código, aquele código que roda na sua mente, aquele código que está do mesmo jeito há muito tempo, você vai descobrir que tem muito mais esperando por você. E não precisa ficar preocupado, porque não é um desespero de gasto de energia. Pelo contrário, é gastar toda a energia que você está gastando agora do jeito certo, na direção certa e até menos energia. Porque você vai estar muito mais alinhado com os resultados que você pode encontrar e você nem sabia que era possível. Então, no próximo capítulo, eu quero falar sobre os porquês que sustentam a sua jornada. Porque sem um motivo, sem um porquê, qualquer teto parece intransponível para você. Mas quando você tem clareza, até os maiores tetos se transformam em grandes trampolins, em grandes portais. Então o que eu desejo agora para você é que você se dedique e que você acelere. Tô do lado de cá te esperando para o próximo vídeo, para o próximo capítulo.